Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e dessa vez eu não estou no matematicamuitofácil.com, eu estou no blog Fala Luiz Fernando Reis, né? É o próprio. Perfeito, gente? Eu vim até o site, né, até o meu blog, para explicar um probleminha, né, de regra de três composta, né? Uma, uma leitora do blog, né, me pediu para ajudá-la, né, para que ela pudesse ajudar a sua filha na resolução de uma questãozinha de regra de três. Perfeito? Esse aqui é o blog, tá certo? Então eu vou fazer essa questãozinha que ela me pediu, mandou por e-mail, né? Mandou, na verdade, não foi nem por e-mail, foi né, pelos comentários, tá certo? E aí eu vou resolver essa questãozinha, tá certo? Vamos lá então, partir para a nossa macro página, né, para ficar mais fácil de a gente entender, né? Olha só. E até vou ler o que ela me mandou. Professor, estou tentando ajudar minha filha a compreender esses exercícios, analisando como foi explicado acima, quer dizer, naquela resolução do blog, né? Gostaria que você resolvesse esse problema. Vamos lá. É um prazer te ajudar. Olha só, o assunto é regra de três composta e a questão fala o seguinte, olha só. Uma pilha de 50 jornais iguais, com 30 páginas cada um, pesa 7,5 quilogramas. Quantos quilogramas pesaria uma pilha com 100 jornais com 20 páginas cada um? Perfeito, gente? Olha só, isso é um típico problema de regra de três. No caso, é uma regra de três compostas, porque ele vai envolver mais de duas grandezas. Perfeito? Que duas grandezas, né? Que três grandezas, no caso aqui, seriam essas? Vamos analisar. Eu tenho primeiro o peso dos jornais. Tá? Ele está falando que o peso é 7,5 quilogramas. A outra grandeza, a quantidade de jornais, e mais uma grandeza, a quantidade de páginas de cada um dos jornais. Fica bem claro que os jornais são todos iguais aqui. Deixou bem claro que os jornais são iguais. Então vamos lá, gente. Olha como é que eu vou montar isso aqui. É importante, na regra de três, seja simples ou seja composta, né? Na simples fica mais fácil ainda, mas na composta deve sempre seguir esse caminho. É importante que eu descubra a incógnita. O que eu estou procurando? Está dizendo aqui, ó. Quantos quilogramas pesaria uma pilha com 6 jornais, com 20 páginas cada um? Então eu devo procurar colocar essa grandeza aqui na frente, o início, para que a minha incógnita fique logo no início. Tá? Isso é obrigatório? Não. Eu posso optar em não fazer isso, mas fica mais fácil, fica mais cômodo, né? Fica até mais elegante. Fica mais simples a gente montar a nossa regra de três composta. Então vamos lá. Então eu começo assim, ó, peso dos jornais. Está aqui 7,5 quilogramas. E vou montar as demais grandezas. Aí a ordem aqui tanto faz, né? Quantidade de jornais ou quantidade de páginas. Então, quantidade de jornais, né? Ó, 7,5 gramas, são 50 jornais, cada um deles tem 30 páginas. Olha lá, montado bonitinho, ó, por grandeza. Perfeito? Vamos ler agora a segunda sentença, a segunda parte do nosso problema. Quantos quilogramas X pesaria uma pilha com 100 jornais com 20 páginas cada um? Perfeito? Claramente é uma regra de três compostas, já que eu tenho três grandezas. Perfeito? Peso dos jornais, quantidade de jornais e quantidade de páginas. Isso já caracteriza uma regra de três composta. Perfeito? Olha como é que a gente vai montar. A primeira coisa que a gente faz numa regra de três, seja ela simples, seja ela composta, é fazer a análise das grandezas. Saber se essas grandezas, qual é o comportamento dela. Saber se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos analisar essa primeira, que aí fica mais fácil da gente entender. Olha só, 7,5 quilos pesam 50 jornais. E se eu tiver 100 jornais, qual será o peso, né, a quantidade total, qual será o peso dos jornais? Gente, olha só. Vocês concordam comigo que quanto mais jornais eu tiver, maior será o peso? Ou seja, aumentando a quantidade de jornais, eu aumentarei também o peso dos jornais. Isso caracteriza o quê? Que essa grandeza, quantidade de jornais, e a grandeza peso dos jornais é diretamente proporcional. Ou seja, essas duas grandezas, né, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque o aumento de uma acarreta o aumento da outra. Perfeito? Então já descobri que quantidade de jornais e peso dos jornais é diretamente proporcional.
Perfeito? São diretamente proporcionais. Olha só, vamos analisar agora a outra grandeza em relação sempre a que contém incógnita. Isso também não é obrigatório, mas é mais cômodo, é mais simples. Então, vou comparar quantidade de páginas com peso dos jornais. Tá? E o importante aqui, na regra de 3 compostos, é o seguinte: sempre que eu comparo duas grandezas, as outras grandezas, ou no caso aqui a outra grandeza, eu deixo ela separada. Eu não mexo nem levo em conta nada do que tem escrito nela. Eu considero como se ela fosse constante. Tá certo? Para não alterar o meu raciocínio. Olha só, vamos analisar assim. Ó. Jornais com 30 páginas vão dar um peso de 7,5 gramas. Jornais com 20 páginas cada jornal vão dar menos ou mais quantidade de massa, no caso, né? Quantidade de peso. Então, olha só, 30 páginas eu tenho um peso de 7,5. Com 20 páginas eu teria um peso maior ou menor? Com certeza eu teria um peso menor. Ou seja, diminuiu a quantidade de páginas, vai diminuir o peso dos jornais. Então, ela só diminuiu de um lado, diminuiu do outro. Isso caracteriza o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Perfeito? Só para explicar, não é o caso aqui, mas só para mostrar. Quando é que ela é inversamente? Olha só, gente, ela é inversamente quando o aumento de uma equivale à diminuição da outra grandeza. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Essas são inversas. Perfeito? Quando é que elas são diretas? Quando o aumento de uma acarreta o aumento da outra. Ou quando a diminuição de uma acarreta a diminuição da outra. Ou seja, elas variam igualmente. Cresce um, cresce outra, diminui um, diminui outra. E como é que eu faço? A partir do momento que eu já descobri se as grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais, fica muito simples. Olha só como é que é simples. Eu vou cair numa regra de 3 facinho. Olha só. 7,5 está para x. Olha a montagem aqui. Ó. Assim como quem? O produto das grandezas, né, vai montar a minha proporção. Olha lá. 50 vezes 30, eu coloco em cima, já que 7,5 está em cima. Olha, 7,5, né? 7,5, ó. 50 vezes 30. Então, 7,5 está para x, assim como o produto das grandezas, ó, 50 vezes 30, está para quem? Quem é que está embaixo? Olha, 100 e 20. 100 vezes 20. E agora, gente, eu tenho uma resolução simplesinha de uma regra de 3, não é isso? De uma proporçãozinha muito simples. 7,5 está para x, assim como agora eu comecei a simplificar. Eu não posso simplificar o 50 com o 100? Olha só, simplificando ambos por 50, não é isso, gente? Quanto é que daria? Ó, 50 por 50 dá 1, 100 por 50 dá 2, perfeito? Fiz também aqui, ó, 30 e 20. Gente, eu posso botar 3 e botar 2. Eu tirei esse 0 daqui com esse 0 daqui, olha lá. 1, né? 3 e o 2, perfeito? E aí, olha só, eu ainda posso fazer mais uma simplificação. Quer ver só? 7,5 eu não posso dividir por 3? Posso. Olha lá. Dividindo ambos por 3, 7,5 dividido por 3 dá 2,5 e o 3 por 3 dá 1. Então, o que é que eu tenho agora finalmente aqui? Agora ficou facinho, ó. X, né? Lembra disso? A propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, x vezes 1 dá x é igual a 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 4, 2,5 vezes 2 dá 5. Mais uma vez, vezes 2 dá 10. X é igual a 10 kg. Ou seja, descobri que o peso dos jornais nessas condições será de quanto? 10 kg. Tá claro isso, gente? Olha só, eu sei que de repente eu fiz uma simplificação lá em cima que pode ter assustado alguém. Vamos fazer sem fazer essa simplificação do 7,5 com 3? Olha só, gente, eu estava aqui, ó, 7,5, né? Está para x, assim como 1 vezes 3 está para 2 vezes 2. Fácil, ó. 7,5 está para x, assim como 1 vezes 3 está para 2. É só para aplicar a propriedade das proporções. O produto dos meios, ou seja, ó, 3 vezes x dá 3x, é igual a 7,5 vezes 2 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. 3x igual a 30, x é igual a 30 sobre 3, basta que eu divida, né? Esse segundo membro aqui pelo coeficiente do primeiro membro, da incógnita x, 30 por x dá 10. Olha lá, x igual a 10 kg. Ou seja, minha resposta então é aqui, 10 kg. Ou seja, o peso de 100 jornais, mas que possuam a quantidade de 20 páginas por jornais, será igual a quanto? Olha lá, 10 kg. Perfeito?
Sara, obrigado pela tua participação, por ter pedido isso, que é importante que a gente vai ajudando as pessoas e o que a gente quer com matemática, matemáticamuitofácil.com, e também o blog Fala Luiz Fernando Reis, e também o meu blog dentro do Matemática Muito Fácil, né? É o matematicamuitofácil.com/blog. Foi inclusive aí que a Sara descobriu essa resolução. Tá certo, gente? Então foi um prazer muito grande. Aqui falou o professor Luiz Fernando Reis. Assim, deixa eu mostrar uma observaçãozinha antes de concluir, que eu achei interessante aqui. Olha só, gente, vamos pensar como a gente pode raciocinar até sem montar uma regra de 3. Não é tão simples, né? É uma visão, né? A minha visão de experiência de 30 e poucos anos de magistério, quase 38 anos de magistério, me permite fazer isso, e é importante a gente analisar. Olha só, gente, se eu tenho 50 jornais e eles pesam 7,5 quilos, poxa, 100 jornais vão pesar o dobro, não é? Eu tenho o dobro de jornais, eu terei o dobro de peso, ó, já foi para 15 quilos. Só que tem um detalhe, 15 quilos se a quantidade de páginas fosse 30, né? Mas a quantidade é 20. Ou seja, a quantidade de páginas é 2/3 da quantidade original de páginas. Esse 15 que eu tinha achado aqui, basta multiplicar por 2/3. Perfeito? Que eu chegaria novamente também ao 10 quilogramas. Mas no caso aí, Sara, por favor, explica a sua filha dessa forma aqui, tá certo? Fica muito mais simples dela entender, tá bom? Falou o professor Luiz Fernando, muito obrigado pela atenção, e daqui a pouco a gente retorna com outra videoaula. Muito obrigado, foi um prazer.